Hoje os temas trabalhistas representam o maior volume de novos casos que chegam ao STF. Neste cenário, um dos motivos de judicialização é a discussão sobre contratos empresariais e as tentativas de sua requalificação como vínculos de emprego. O que diferencia uma relação empresarial legítima de uma fraude trabalhista e como o sistema de precedentes pode impedir que casos iguais tenham desfechos diferentes? Judicialização, contratos de franquia e pejotização e precedentes são os temas do segundo episódio da série em videocast Novas Relações de Trabalho, produzido pelo Estúdio J com o patrocínio do SEDES. Em 6 capítulos, Nelson Manrich, referência em Direito do Trabalho e professor da USP, recebe outros grandes nomes diretamente envolvidos com o estudo dessas questões. Eles são coautores do livro Novas Relações de Trabalho e Novos Modelos de Proteção, organizado pelo professor Manrich, ao lado da doutora Alessandra Barrichello Boscovic. Eu sou o Roberto Maltic, jornalista do Jota, terei o prazer de acompanhar essa proveitosa conversa de um lugar privilegiado, aqui ao lado do professor Nelson Manrich. Para a gravação dessa série, com uma riqueza tão grande de ideias, os 2 primeiros episódios estão sendo gravados aqui na sede da Casa J em Brasília e os outros 4 episódios serão gravados nos estúdios da Under Control Filmes em São Paulo. Neste episódio, recebemos na Casa J em Brasília a ministra do TST Maria Cristina Peduzzi, o ministro aposentado Alberto Bresciani e, além dos juristas, Fábio Portela Lopes de Almeida e Patrícia Sampaio. Nessa primeira parte da conversa de hoje, o professor Nelson Manrich conversa com a ministra Peduzzi e também com o jurista Fábio Portela. Professor Manrich, o senhor com a palavra. Muito obrigado, uma alegria estar aqui, poder conversar com tão ilustres juristas, pessoas com quem convivo e tenho uma felicidade muito grande de aprender todo dia. Nós temos aqui 2 cenários muito interessantes, né? De um lado, as mudanças no mundo do trabalho, novas formas de contratação, né? E a possibilidade de outros modelos de proteção. De outro lado, nós temos uma questão de segurança jurídica e uma questão de previsibilidade. Então, essas 2 questões, elas perpassam pelo tema dos precedentes. Então, os precedentes nós vamos colocar no meio dessas 2 grandes questões, né? De um lado, essas mudanças todas, de outro lado, essa questão da segurança jurídica. E aí eu começo, então, perguntando à ministra Maria Cristina Peduzzi. Qual é a função dos precedentes para garantir a uniformidade das decisões judiciais? O primeiro registro aqui, o prazer de poder participar deste debate promovido pelo Jota. Então, agradáveis e importantes companhias. O sistema de precedentes, que nós podemos dizer que ele remonta, digamos, até o ano de 93, mas em especial a partir da emenda constitucional 45, ele começou a ser implementado no Brasil e se efetivou de uma forma assim, muito clara, né, a partir do Código de Processo Civil de 2015 e no processo de trabalho remontando a 2014, né, a Lei 3.015. E hoje ele é uma realidade que promove segurança jurídica, como o professor Nelson Manrich bem acentuou, porque impede justamente que em situações idênticas, decisões divergentes sejam prolatadas. Então, nós temos uma força vinculante por meio do sistema de precedentes, o que significa, numa linguagem simples, dizer que se equipara uma lei. É a teoria do stare decisis, do direito norte-americano. Então, é uma forma de compor o sistema norte-americano com o sistema da common law, também em inglês, com o nosso sistema do direito escrito, da civil law. Com isso, o precedente, que é uma tese acolhida e que depois de um intenso debate pelo tribunal, tem uma força de lei. E
é de aplicação obrigatória, é chamado efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário. Com isso, nós temos segurança jurídica, porque, em especial, os tribunais superiores, eles não decidem mais o caso A, o caso B. Eles estabelecem uma tese que será obrigatoriamente aplicada dentro do Poder Judiciário em todas as instâncias. E temos um instrumento hoje da reclamação que, quando não houver, né, o cumprimento daquela tese obrigatória, tem à parte o recurso para que pode ser usado perante o Supremo Tribunal Federal ou perante os tribunais superiores, né, da reclamação constitucional. Então, este sistema ele promove segurança jurídica para a sociedade, economia processual, dá cumprimento ao princípio, inclusive da celeridade, que hoje é constitucional, porque nós vamos evitar aquele trâmite recursal em 3 instâncias, primeiro grau, segundo grau, não, porque o juiz, no primeiro grau, já é obrigado a aplicar um precedente que tenha se firmado a respeito de determinada matéria, ou pelo Supremo Tribunal, ou no caso, né, no processo de trabalho pelo TST, ou pelo Tribunal Regional do Trabalho da sua jurisdição. Muito bem, então nós estamos falando aqui de uma uniformização de jurisprudência da Justiça do Trabalho no Brasil como um todo, certo? Seria mais ou menos essa a questão. Agora, para isso nós temos a recomendação 134 CNJ. Eu pergunto se essa orientação, essa recomendação do CNJ, né, é suficiente, ela tem tido, digamos, cumprido seu papel no sentido de prevenir decisões contraditórias, em especial na questão do reconhecimento do vínculo. Como é que a ministra vê essa questão? Tem sido suficiente para uniformizar a jurisprudência, essa recomendação 134 do CNJ? Veja, ela é muito importante, porque busca a finalidade desta recomendação que foi aprovada pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça a partir de um projeto, de uma comissão, eu até integrei, que foi na época da presença do ministro Fux, instalada para estudar justamente a implantação do sistema de precedentes. Ela, como o próprio nome indica, ela é uma recomendação. Ela não tem uma força vinculante, ela não é uma lei. Mas ela, digamos, examina todas as nuances e que me parece essencial. No artigo 14, ela fala e disciplina o uso do distinguishing, porque o sistema de precedentes ele só será efetivo, útil, proveitoso, se for aplicado o precedente pelo juiz, pelo tribunal. Se editado o precedente, se invocar o distinguish para não distinguishing ou distinguish, né, que é a distinção, para não aplicar o precedente, ele será ineficiente, não vai adiantar nada. E o artigo 14, eu faço essa expressa referência, porque ele, em vários incisos, ele estabelece exatamente que a importância do sistema ela está relacionada à invocação apenas, digamos, excepcional e não ordinária do distinguish. Porque é muito comum, até que seja implantado um sistema novo, o juiz, não, mas eu penso diferente. Então, este caso aqui não se aplica, não vou aplicar o precedente, porque ele tem nuances, ele tem particularidades que distingue. Então, não aplica o precedente. Então, eu digo que ela é muito importante porque ela busca, digamos, instruir o juiz sobre estes procedimentos que devem ser aplicados. E acho que, especialmente em relação a esse artigo, ela é muito importante, porque o precedente, como todos sabem, ele pode, excepcionalmente, não ser aplicado quando ocorrer a hipótese do distinguish. E ele pode também ser revisto, que é o chamado overruling, se for superado. Mas são medidas excepcionais. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, desde que foi implantado a corte,
Suprema, nós temos um percentual inferior a 1%, 0,5% de hipóteses de distinguish, de não aplicarem o precedente. O precedente, portanto, ele não exige uma identidade, ele exige uma similitude, porque é impossível a identidade. Então, o distinguish não pode ser usado ordinariamente para fazer prevalecer a vontade do juiz, o seu pensamento, o seu subjetivismo, e, com isto, não aplicar a tese que foi firmada pelo respectivo tribunal. Então, isso é muito importante, ter muita cautela e só excepcionalmente, situações realmente assim, muito visíveis, em que não há identidade entre o precedente e o caso concreto, é que se pode deixar de aplicá-lo. Bom, essa é a visão de alguém que integra a mais alta corte trabalhista do país, como ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Agora eu pergunto ao jurista, Dr. Fábio, primeiro, em relação ao papel da recomendação 134 CNJ. Em primeiro lugar, essa questão. Depois vamos partir para o segundo momento do distinguish. Bom, então, em relação a essa recomendação do CNJ, a pergunta que eu insisto em fazer, apenas para ver um contraponto, eventualmente, ou às vezes até convergência, não sei, né? Se essa recomendação tem sido suficiente para uniformizar as decisões da Justiça do Trabalho como um todo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Jota e ao Dr. Nelson Manrich pela oportunidade de estar aqui integrando esse debate com autoridades e uma equipe tão qualificada quando a gente está tendo aqui, a ministra Maria Cristina, o ministro Bresciani, a doutora Patrícia. A recomendação 134, ela tem um papel fundamental porque, a rigor, o sistema de precedentes vinculantes é um instituto muito recente no Brasil. Se a gente pensar que a gente tem como sistema aproximadamente 20 anos que ele foi sendo construído de modo mais intenso nos últimos 20, e na Justiça do Trabalho, se a gente for pensar, nos últimos 10, né, justamente com a Lei 13.015. Então, o nosso sistema jurídico como um todo está aprendendo a lidar com os precedentes ainda. Então, é natural que haja um descompasso, às vezes, entre um tribunal, alguns juízes, e o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Eu acredito que seja algo esperado dentro de um sistema de aprendizado institucional. E, nesse sentido, a recomendação do CNJ é muito pertinente porque ela estabelece orientações muito claras para os juízes sobre o que é o distinguishing, o que é o overruling, que, como o professor de Yale, William Eskridge, que é um dos grandes especialistas no sistema de precedentes norte-americano, ele diz, esses são institutos que devem ser utilizados de maneira absolutamente cautelosa e em situações absolutamente excepcionais. Como a ministra bem referiu, apenas 0,5% dos precedentes da Suprema Corte americana foram revistos até hoje. Né? É um número claro. Então nós estamos falando de precedentes, né, que seria a referência que nós estamos colocando aqui, que os tribunais inferiores levariam em conta. Isso geraria então uma uniformidade da jurisprudência, uma segurança jurídica e, o que é mais importante, eu sei qual vai ser a decisão, então eu posso prever isso, né? Então, a pergunta é esta: até que ponto, então, esse sistema, vamos falar agora da distinção, né? Essa possível distinção enfraquece esses precedentes. Até que ponto há um perigo de distorcer, de tirar força dos precedentes? O primeiro ponto, aí, até retomando de novo a lição do professor Eskridge, é que o precedente no sistema de precedentes vinculantes, ele tem uma presunção super forte, essa expressão que ele utiliza, de validade do precedente. Então, quando um juiz, um tribunal, decide um caso concreto a partir de um precedente, primeiro ponto, ele deve invocar o precedente eventualmente aplicável. Então, seja para afastar, seja para aplicar. Ele tem que levar aquele precedente em consideração. E isso me parece que os tribunais brasileiros até têm feito. Agora, de maneira geral, então sempre se considera o que o Supremo decidiu, enfim, seja para aplicar, seja para afastar a incidência ao caso concreto.
Agora, a questão fundamental é que o que é vinculante no precedente vinculante não é aquela tese escrita que a gente lê no ementário do STF, por exemplo, tema número tal, essa é a tese. O que é vinculante é a ratio decidendi que está por trás daquela decisão, né? Então, até para citar como exemplo o caso do reconhecimento de vínculo, né, a gente vê claramente que o Supremo Tribunal Federal tem estabelecido vários precedentes com uma ratio decidente relativamente clara, que ele vai afirmando a cada precedente que julga, e muitos tribunais acabam estabelecendo distinções que, se a gente seguir a ferro e fogo o que diz o professor de Yale, talvez a gente tivesse que recuar e pensar, peraí, qual que é a tese, qual que é a ratio decidente que o Supremo Tribunal Federal pretendeu estabelecer, né? E aí tentar decidir os casos a partir desse princípio. E nós temos aqui uma dificuldade muito grande de fazer uma distinção entre essas novas modalidades contratuais, por exemplo, contratos com corretores de seguro, representante comercial, contratos de franquia, principalmente, que hoje é tão comum no Brasil, né? Daquelas situações de fraude, né? Como uma pejotização fraudulenta, né? Então, são dois campos são distintos, evidentemente, mas muitas vezes é difícil de estabelecer onde é que começa um, onde termina o outro, né? Como é que, eu pergunto ainda ao Dr. Fábio, como é que nós podemos superar essa distinção, superar essa questão que me parece tão paradoxal, né? Que é um contrato legítimo, né? De uma situação onde se utiliza de um subterfúgio, de um contrato, para fugir de uma relação trabalhista. Não sei se ficou claro para você essa questão, que é o que hoje, na verdade, é o grande embate, né? Sim, ficou absolutamente claro, doutor Nelson. A questão talvez seja a grande questão trabalhista dos nossos tempos, né? Hoje, que se discute há talvez 10 anos, primeiro com a questão da terceirização, depois com a questão das formas distintas de vínculo. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento aí da DC 48, por exemplo, a respeito do contrato de transporte de mercadorias, depois no julgamento do tema 550 de repercussão geral, no que diz respeito ao contrato de corretagem, principalmente talvez na DPF 324 e no tema 725 de repercussão geral, estabeleceu a tese de que o sistema constitucional brasileiro, com fundamento no artigo 1º, 4º e no artigo 170 da Constituição, ou seja, o princípio da livre iniciativa, ele alberga e abraça diferentes formas de prestação da atividade econômica, né? Ou seja, aquele contrato... aquele contrato de trabalho clássico, ele tem seu lugar nesse conjunto de atividades, mas não é a única forma de prestação da atividade econômica, né? Isso está em linha aí com desenvolvimentos na teoria econômica. A gente pode citar o Douglas North, né, o economista, que já falava que é da natureza intrínseca do sistema capitalista a destruição criativa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a emergência de novas formas de organização da produção, né? E o Supremo Tribunal Federal firmou esse entendimento em todos esses julgados, né? Só que o Poder Judiciário Trabalhista, a minha reflexão sobre o tema é de que o sistema judiciário trabalhista ele se estruturou, claro, a partir da CLT e de um modelo de produção industrial em que o contrato de trabalho era o grande vínculo que se estabelecia e que era único, talvez, na sociedade, né? Então é muito fácil a gente enxergar todas as relações de trabalho a partir do contrato de emprego. Então, exatamente em cima dessa questão que muito bem colocou, acho que ficou incrível como você amarrou tudo isso, né? Nós temos, então, esse papel tradicional da justiça do trabalho de proteção, né? E confronto, digamos, com o outro lado, que é a liberdade
de iniciativa, livre iniciativa, etc., né? É, e, ao mesmo tempo, como é que a Justiça do Trabalho, né, vai enfrentar esses contratos novos que tem como contrato de franquia, por exemplo? Então, ou seja, a Justiça do Trabalho tem um papel protecionista, mas como é que ela vai cumprir esse papel protecionista? Agora eu me dirijo à ministra Cristina. Por exemplo, quando aparece um contrato de franquia, por exemplo, né? Existiria, então, a Justiça do Trabalho perderia essa função social, ou ela continuaria desempenhando o seu legítimo papel, sua competência constitucional, mesmo julgando um contrato de franquia, por exemplo? Sem dúvida. O que me parece importante, aí eu faço o gancho com o que o Fábio acabou de expor, o que interessa no sistema de precedentes não é a literalidade da tese ali redigida, é a ratio decidente. Por isso é que é possível aplicar, como o Supremo Tribunal Federal vem fazendo, a tese firmada no julgamento conjunto da ADPF 324 e do tema 725 da repercussão geral, não só para os casos estritos de terceirização. O que o Supremo disse? Que é válida qualquer forma de descentralização produtiva, independente da natureza da atividade, é possível terceirizar. Mas isso se compreende não apenas como terceirizar relações de emprego, né, que temos a contratante, a empresa terceirizada e o empregado da terceirizada. Isto é uma espécie de terceirização, onde há vínculos de emprego. O que o empregado pretende, quando busca o distinguish para não aplicar o tema 725, a sua situação concreta, é escolher o empregador. Não, eu não quero ser empregado terceirizado, eu quero ser empregado do banco. Então, é nula, é inválida, digamos, a terceirização que se estabeleceu. Então, não é apenas restrito a essa questão específica de há um vínculo de emprego, só que não com o tomador, mas com o prestador de serviço. A ratio decidente vai além, e aí vem a resposta à sua questão específica. Esta mesma tese estabelecida por meio de controle concentrado e difuso, né, em repercussão geral e em ADPF, ele alcança franquias, contratos de transporte, contratos de corretagem. No caso dos transportes, nós temos, né, também foi em controle concentrado, a DC 48, que estabeleceu 3 figuras, que foi posteriormente, numa outra DIN da relatoria do ministro Barroso, ficou estabelecido. São 3 figuras: a empresa transportadora, o transportador autônomo de cargas e o empregado. Pode ter vínculo de emprego, pode não ter. Então, a descentralização produtiva, ela diz respeito não só à possibilidade da existência de um vínculo de emprego com a empresa prestadora de serviços, mas diz também com relações autônomas que podem se estabelecer nestas relações também triangulares, né, entre corretores, franqueados, transportadores autônomos de carga. É possível, portanto, mesmo que a atividade fim esteja ali sendo terceirizada, ou com vínculo de emprego, ou sem vínculo de emprego, ou diretamente com uma empresa terceirizada, aí gera um vínculo com o seu empregado, ou por meio dos transportadores autônomos, dos PJs, né, ou dos franqueados, ou dos corretores, é possível, portanto, aplicar a ratio decidente a todas essas formas de contratação que envolvem ou relações de trabalho regidas pela CLT ou relações autônomas que se efetivam em todas estas modalidades de contratação. Daí porque a pertinência da invocação deste tema 725 para todas essas diversas espécies de relações, inclusive preponderantemente autônomas. Tanto que agora houve até, mas realmente há uma resistência muito grande nisso. Tanto que no Tribunal Superior do Trabalho nós temos o
sob o número tema 29, um IRR, um incidente de recurso repetitivo, onde se busca que, havendo constatação de fraude na intermediação, por meio da pessoa, da empresa terceirizada, estabelece-se vínculo direto com o tomador de serviço. Então, não foi julgado ainda, está pendente de julgamento, mas resultou de um distingue que se promoveu. Então, realmente é uma questão complexa, por um lado, mas simples por outro. Simples se nós entendermos, né, a meu ver, como deve ser entendido. A ratio decidente é a possibilidade de estabelecer outros meios de proteção fora da CLT e admitir nesse arcabouço, digamos, protetivo, que não é exclusivo da CLT, nesse guarda-chuva, digamos, essas relações também de natureza autônoma que se estabelecem entre todos estes, digamos, entre todas estas atividades, as mais diversificadas possíveis. Excelente. Eu acho bastante complexa a questão e foi colocada de maneira muito objetiva. Agora, eu pergunto ao doutor Fábio, ainda voltando um pouquinho a essa questão de uma espécie de uma renúncia que a Justiça do Trabalho faz a seu papel protecionista, né? Aparente renúncia. Como é que a Justiça do Trabalho consegue desempenhar seu papel de proteção social quando está diante de um legítimo contrato, por exemplo, de prestação de serviços ou de um contrato de franquia? Porque o que se critica é, bom, tudo que é da Justiça do Trabalho é empregado e aplica a CLT. Quando, na verdade, eu tenho a CLT para aqueles que são empregados e tenho o contrato de franquia para quem é franqueado, tenho o contrato de representação comercial para quem é representante comercial, assim por diante, né? Então, como é que nós equacionamos essa questão do aparente conflito entre o papel protecionista em face de um contrato no qual não se aplica a CLT? A pergunta é excelente e eu acredito, como eu disse até na minha fala anterior, né, que o sistema da Justiça de Trabalho ele cresceu em torno da CLT. Né, e por conta de princípios que são muito caros à relação de emprego. Um desses princípios é a ideia do contrato realidade, que ele faz muito sentido dentro quando a gente observa a própria relação de emprego. Então, o contrato de realidade a gente vai verificar, será que a jornada de trabalho do empregado é a mesma jornada com que ele foi contratado? Será que as horas extras que ele presta são exatamente aquelas que estão descritas, né? Então, esse raciocínio do contrato realidade, ele faz muito sentido quando a gente está examinando o interior de uma relação de emprego. Agora, quando a gente tem outras formas de relação contratual, e me parece que aí é uma reflexão sobre o modo como a economia vem se desenvolvendo e criando novas formas de organização, é que quando a gente aplica a ideia do contrato realidade ao momento de gênese da relação contratual, que é o momento em que um empregado firma o contrato de trabalho, o momento que um franqueado firma com a franqueadora uma relação civil-comercial, um contrato de transporte autônomo estabelecido, um contrato entre uma pessoa jurídica e outra firmado, nas mais diversas formas, seja franquia, enfim, contrato civil, enfim, nas formas diversas que o sistema jurídico admite. Quando o Poder Judiciário trabalhista tenta interpretar essas relações à luz da ideia do contrato realidade, ele enxerga como uma relação de trabalho, uma relação de emprego. Só que me parece que, aí é minha leitura das decisões do Supremo, é que o Supremo tem afirmado uma ratio decidente que ainda não foi tão explicitada, mas me parece ser um pressuposto das decisões, é de que o sistema jurídico tem que observar a premissa com que o contrato foi firmado. Se o contrato foi firmado como uma relação de emprego, aí sim, se aplica a CLT e os princípios daí decorrentes. Agora, se as partes firmam um contrato de franquia, e aí o Supremo já firmou esse entendimento em algumas reclamações, não dá para dizer que o Supremo firmou o entendimento, mas alguns ministros, no julgamento de algumas reclamações, já entendeu. Peraí, eu só posso afirmar fraude se for perante a justiça comum para desqualificar a relação do contrato de franquia ou do contrato civil comercial que é estabelecido, se ele entender que ali há uma simulação, uma fraude,
aí ele remete para a Justiça do Trabalho. Então me parece que é um pressuposto que ainda não está explicitado, né? Mas eu acho assim que eu provoquei, mas foi muito provocado. Então nós teríamos muita coisa para ficar falando aqui, mas o tempo é muito curto, temos que ir indo para as conclusões finais. E eu então gostaria de encerrar essa parte e que cada um, a ministra e o doutor Fábio, fizesse uma consideração final, e voltando ao tema inicial que foi o mote da nossa conversa, né? Ou seja, nós estamos tentando fazer com que os precedentes sejam balizadores de uma jurisprudência firme que traga segurança jurídica, né? E como é que cada um de vocês está vendo isso? Como é que nós podíamos aperfeiçoar isso, né? E como é que nós poderíamos, digamos assim, rever algumas questões, né, que talvez não foram projetadas inicialmente, que agora nós percebemos que poderíamos aperfeiçoar. eu acredito que é um aprendizado institucional que a gente está vivendo agora, né? Se a gente compara com o sistema inglês, que tem mais de, digamos, aí, quase 1000 anos de construção de common law, ou o sistema americano, que tem 200 anos em que já foi sendo construída a tese do stare decisis e o sistema de precedentes com caráter quase absoluto da vontade da Suprema Corte, né, das decisões dela. Eu acredito que o que a gente está vendo é um desarranjo do sistema, um desarranjo estrutural, né, que aos poucos o sistema como um todo vai começar a se entender e estabelecer suas próprias premissas de funcionamento. Nesse sentido, a recomendação 134 ela é excepcional e eu acredito que logo outras iniciativas do tipo podem vir a ser instituídas, né? E o próprio Supremo, eu acredito que no julgamento das reclamações e das próprias ações diretas de inconstitucionalidade, constitucionalidade, o julgamento da repercussão geral, ao que é uma ideia da ministra também, a visão de que o Supremo tem utilizado até uma estratégia bem interessante de julgar ao mesmo tempo uma ação em controle concentrado e também um precedente de repercussão geral, unindo o sistema difuso e o sistema concentrado, né? Isso é uma estratégia que eu penso que já é parte desse aprendizado dando frutos, né? Eu acredito que é isso. Eu acho fundamental, exatamente como o Fábio também acentuou, que este sistema seja efetivamente implementado, porque ele é muito bom. Nós, com isso, conseguimos, né, abreviar, né, as decisões, dar efetividade às decisões e, sobretudo, segurança jurídica. Agora, nós não estamos ainda, digamos, com uma estrutura, digamos, efetiva de aplicação dos precedentes. Existe uma resistência, eu percebo que existe essa resistência dos juízes, não de muitos, mas de alguns, em se submeter, digamos, a uma tese que pode não ter uma identidade absoluta com aquele caso que está sendo julgado. Mas é natural que estas dificuldades existam, até que nós, enfim, passemos um tempo convivendo com o sistema para compreender a sua importância. E acho que vamos chegar lá. Nós estamos numa fase, digamos, de aprendizado. E eu finalizo dizendo da importância porque o Supremo Tribunal Federal, ele está nos dando, digamos, uma concepção muito clara da importância deste sistema ser implantado. E nós percebemos que o julgamento conjunto, em julgamento em sistema concentrado, em sistema difuso de constitucionalidade, ele permite que, desde a decisão preliminar do juiz, se recorra ao Supremo quando o precedente foi descumprido. O sistema do controle concentrado permite que a reclamação seja proposta
contra uma decisão de um juiz, de um tribunal regional ou de um tribunal superior. Então, a correção daquele equívoco na aplicação, por exemplo, do distinguish, é imediatamente corrigida. Por quê? Porque quem prolatou a decisão que formou a tese, que produziu o conteúdo daquela tese, que foi o Supremo Tribunal Federal, desde logo ele vai promover a aplicação ao caso concreto da decisão correta, dando a interpretação correta conforme o precedente. Então, isso é muito importante. E como só se pode fazer, propor a reclamação, né, per saltum, no controle concentrado, daí a importância do julgamento do tema da repercussão geral junto com a ADI, ou a DC, ou a DPF, para exatamente se corrigir imediatamente quando não se aplicar ou o tribunal, ou hierarquicamente inferior, ou o juiz não aplicar o precedente. Então, esta forma, quer dizer, esta possibilidade da reclamação é uma forma de exercitar todo o Poder Judiciário a compreender a importância do precedente e hoje a sua integração ao sistema jurídico com a mesma força vinculante de uma regra jurídica. Então, acho que isso é uma questão de prática e, com o tempo, nós vamos perceber que é em benefício de todos, de toda a sociedade, que se implemente, né, com o respeito ao precedente, o sistema que foi introduzido no nosso ordenamento jurídico brasileiro. Muito obrigada. Nós que agradecemos, ministra Maria Cristina Peduzzi, do Tribunal Superior do Trabalho. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Dr. Fábio Portela Lopes de Almeida, igualmente, muito obrigado pela sua participação. A gente faz um rápido intervalo e já volta no segundo bloco com o ministro Alberto Bresciani e com a doutora Patrícia Sampaio. Até logo. Bom, a gente volta para a segunda parte do nosso segundo episódio da nossa série de podcast das novas relações de trabalho, e um dos alvos de judicialização de contratos empresariais que desembocam nos tribunais superiores é a relação entre franqueadores e franqueados. Há uma lei própria de 2019 que prevê a vedação expressa de vínculo empregatício nesse contexto. O formato de franquia e a sua inserção como um novo modelo de trabalho é o tema desta segunda parte da nossa conversa. Vamos falar com o ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Alberto Bresciani, e também com a doutora Patrícia Sampaio, que é assessora do TST. Com a palavra, professor Nelson Manche. Muito obrigado. Bem-vinda, doutora Patrícia. Bem-vindo, ministro Bresciani. Uma alegria estar com vocês. Vamos começar com o ministro Bresciani. Podemos falar aqui de diversas modalidades, por exemplo, representação comercial, contrato de seguros e outras formas de prestação de serviços, são modalidades legais previstas, obviamente, que estão no mercado. Mas vamos falar especificamente de franquia, porque me parece que é um tema um pouco desconhecido, um pouco desvirtuado. Eu perguntaria ao ministro o que caracteriza um contrato de franquia e qual é a distinção entre um contrato de franquia e um contrato de emprego. Pois não. Agradeço o convite ao professor Nelson, muito honrado. Agradeço ao Jota, ao jornalista Roberto Maltic, que nos recebem nessa tarde para esse diálogos tão importantes com a ministra Cristina Peduzzi, o Dr. Fábio Portela, com a doutora Patrícia Sampaio. Eu acho importante, professor Nelson, sempre que pensamos em um instituto jurídico, pesquisar o seu genoma, procurar as suas origens, não é? A relação de emprego passa a receber atenção legislativa a partir do final do século XIX,
com o objetivo muito claro de proteger uma desigualdade que existia entre trabalhadores e seus empregadores, sem nenhuma norma que os protegesse. É uma legislação que foi construída para proteger uma desigualdade natural na relação de emprego. Pois bem, essa legislação evolui ao longo aí dos séculos, está hoje regulada no Brasil pela CLT e legislação complementar. E ali se vê que o empregador é a empresa, assim diz a lei, que admite, assalaria e dirige a prestação de serviços e também assume os riscos da sua iniciativa empresarial. A franquia, ela surge remotamente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, como uma forma de favorecer o empreendedorismo de ex-combatentes que voltavam à sua pátria, naturalmente sem trabalho, e toma corpo, como a conhecemos hoje, a partir dos anos 50, pelo projeto dos irmãos McDonald e com o projeto McDonald's, não é? Então surge já como uma forma de colaboração entre empresários. Não existe mais esse relacionamento entre um empresário, uma empresa que admite, que assalaria, mas uma colaboração entre empresários. O sistema de franquias foi disciplinado no Brasil em 1994, teve realmente uma explosão de utilização a partir dos anos 70, especialmente com a criação dos shopping centers, e hoje está regida pela Lei 13.966 de 2019, que expressamente afasta a relação de emprego entre franqueado e franqueador, e também afasta, inclusive, a figura do consumidor em relação ao franqueado. O franqueador ele oferece ao franqueado, na verdade, a utilização de uma marca, de seu produto, de seu know-how, e por isso recebe do franqueado um pagamento, ao contrário do empregado, que é pago pelo seu empregador para desenvolver serviços sob seu comando, sob a sua direção. O franqueado, de maneira diversa, ele atende a uma estrutura que é concebida pelo franqueador, obviamente. Por exemplo, não se vai imaginar que um franqueado McDonald's possa alterar layout, alterar produtos. Então, nesse sentido é que se diz que existe uma subordinação empresarial entre franqueado e franqueador, que é muito diferente da subordinação jurídica da relação de emprego, em que o empregado está ali a aguardar ou a cumprir ordens de seu empregador. Essa subordinação empresarial muitas vezes confunde aplicadores do direito quando a assimilam à subordinação jurídica da relação de emprego. Enfim, são relacionamentos muito diversos, o franqueado não presta serviços, diferentemente do empregado, diferentemente do diferentemente do pejotizado, todas as relações que buscam de alguma forma a mão de obra, tem por objetivo a alienação de mão de obra pelo prestador de serviços. É uma relação diferente com relação ao franqueado. Muito bom. É um tema bastante complexo, mas muito clara a sua exposição. Agora, eu gostaria de me dirigir à doutora Patrícia e focar a questão da autonomia da vontade. Nós temos, por exemplo, hoje, no âmbito da pejotização, uma questão da fraude. Então, nós não temos um limite muito claro, muitas vezes, até onde existe uma pejotização correta e onde começa a fraude, né? Então, essa é uma disputa que tem muito comum na Justiça do Trabalho. Agora, quando se fala em franquia, nós estamos falando de um trabalhador hipersuficiente, nós estamos falando de uma lei específica que regula uma atividade, né, entre esses dois atores, né? Então, eu pergunto à doutora Patrícia, como a autonomia da vontade se manifesta no contrato de franquia? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra para mim participar ao lado desse debate, ao lado de nomes que tanto admiro. E em relação à pergunta, ela pode ser dividida em dois aspectos, tanto sobre o âmbito do direito do trabalho, como sobre o âmbito do ordenamento em geral.
O direito do trabalho, ele tem passado por uma fase de profunda adaptação. Ele antes era aferrado ao seu binômio clássico, que é o contrato de emprego, em que o trabalhador tem todo o escopo de proteção, e o contrato autônomo, em que ele está alijado desse sistema. Com a evolução tanto que Alan Supiot diz que o contrato de emprego é apenas uma das fases, da longa fase do Homo faber. Então, as novas formas de engenharia contratual, as novas formas de organização da produção, com tecnologias disruptivas, tudo isso que nós vemos ultimamente, tem gerado toda essa confusão no mundo do trabalho, de forma a que a subordinação passou a ser atomizada. Houve uma despatronização do trabalho assalariado. Então, na Europa, por exemplo, nós temos a figura do trabalhador autônomo economicamente subordinado. Então, são figuras que tangenciam a relação de emprego, mas que não estão protegidas por todo aquele escopo tuitivo, aqueles cânones clássicos trabalhistas, justamente porque são uma nova realidade e têm seus direitos próprios para cada uma delas. E em relação ao contrato de franquia, o trabalhador hipersuficiente, são dois empresários. O franqueado pode ser pessoa física ou jurídica. Ele surgiu em 1851, como o ministro falou, então não é uma coisa nova. No entanto, ele é regido especificamente por lei específica, tem critérios objetivos firmados no ordenamento, e também na circular de oferta. A própria lei prevê a circular de oferta, em que a transparência, a boa-fé, ele rege essa relação entre contratante e contratado. Nós vamos falar a seguir que esse contrato firmado está sujeito ao venire contra facto próprio. Ele firma e está um binding, ele está aferrado a esse contrato. Isso não só no direito do trabalho. Essa primazia da autonomia da vontade, ela permeia agora todo o ordenamento, tanto com recentes reformas do direito civil, como mesmo no processo civil, em que há os negócios jurídicos contratuais, negócios jurídicos processuais. Então, o ordenamento, ele passa por uma superação da dicotomia do direito público e privado. E isso é um privilégio, demonstra que a autonomia da vontade vem sendo erigida a um novo cânone. Esse tema é muito interessante, muito extenso e tem muitas questões, obviamente. Eu faria uma provocação ao ministro, porque uma das questões da franquia passa pela questão da subordinação, né? E muitas vezes se alega que também na franquia existe subordinação, né? E a Justiça do Trabalho muitas vezes passa por cima da lei de franquia, entendendo que ali o franqueado está subordinado ao franqueador. Como é que o ministro vê essa questão da subordinação na franquia? Isso. Como a doutora Patrícia vinha colocando, e o professor Nelson... Por isso eu lhe provoquei, exatamente, porque ela me trouxe essa questão. Como o professor Nelson disse, essa questão da autonomia dentro do sistema de franquia, em oposição à relação de emprego, é sempre um aspecto que desafia os magistrados, desafia os aplicadores do direito, enfim. O que acontece é que para que a franquia exista, há necessidade que se constate a coexistência de empresários independentes e autônomos. A submissão do franqueado ao franqueador é quase como a de um aluno a um professor, porque, na verdade, o contrato de franquia, posso dizer, é um contrato de ensino, pelo qual o franqueador ensina ao franqueado como proceder, como vender, como utilizar a sua marca, o seu produto, o seu know-how. Então, existe sim uma subordinação, como existe subordinação empresarial em mais diferentes níveis, em diferentes institutos jurídicos, né? Mas a subordinação jurídica a que estamos acostumados na relação de emprego é aquela em que o empregador exerce seu poder de administração, seu poder hierárquico sobre o trabalhador, que aguarda e cumpre ordens. O franqueador não faz isso em relação ao franqueado. Ele ensina, ele orienta como utilizar o seu produto, a sua marca, o seu know-how. Então não existe esse vínculo
tão incisivo, tão forte de subordinação, como se vê na relação de emprego. Isso é que é importante se pesquisar quando se coloca, quando vem o contraponto entre relação de emprego e contrato de franquia. Não é só porque existe subordinação que existe uma relação de emprego, não. O contrato de franquia também pressupõe alguma subordinação, mas uma subordinação específica e natural para a sua espécie, conforme a lei fixa. Subordinação pessoal. Sim. Agora, mudando um pouco essa questão, mas com um foco desse mesmo tema, mas com um foco diferente. O ministro falou da legislação da década de 50 do século passado. Eu quero recuar um pouco mais. Eu quero ir ao tempo dos romanos. E lá nós vamos encontrar o chamado princípio da teoria dos atos próprios. Nós chamamos aqui do princípio do factum, princípio do venire contra factum proprium. É um princípio que se aplica no direito civil comumente, né? Se eu me apresento como maior de idade, como tal eu seria tratado. Como era a mulher livre nos romanos, e como é que era interpretada, se ela se apresentava como tal, se exigia dela, portanto, a partir daquele comportamento, a aplicação da lei. Então vamos trazer essa questão dessa teoria para os contratos de franquia. É muito comum, por exemplo, o trabalhador celebrar um contrato de franquia, depois de 1 ano, 2 ou 10 anos, olha, puxa vida, eu não sabia, ou fui enganado, houve aqui uma fraude, etc. e tal, né? A pergunta é, quando se aplica a teoria dos atos próprios na justiça do trabalho? Professor Nelson, eu acho que sempre, né? Porque a boa-fé, enfim, a observância da boa-fé é um dever social. A boa-fé regra o convívio em sociedade, regra os contratos, regra toda a relação jurídica. Inclusive na relação de emprego, há que existir boa-fé entre empregado e empregador. E em qualquer relação jurídica, essa imposição há de ser observada, não é? Eu conheço muitos julgados, né, que evocam, né, o venire contra factum proprium exatamente para destacar o descabimento de uma busca de reconhecimento de ausência de relação de emprego quando existe, na verdade, um contrato de franquia. É algo que me parece muito grave. Para tomar a experiência do dia a dia, não faz muito tempo, professor Nelson, eu visitava um casal de amigos e o filho, que era franqueado de uma grande franqueadora, me contava, sem saber de meu envolvimento com a matéria, de sua resignação e de seus amigos com relação a um ex-companheiro que agiu exatamente assim, tendo, enfim, desfrutado de uma franquia que lhe permitiu enfim, grande sucesso, buscar depois a Justiça do Trabalho afirmando que era empregado quando todos sabiam, inclusive ele, que isso não acontecia. Então, essa pesquisa da presença de boa-fé em qualquer relação jurídica é fundamental e se impõe também ao aplicador do direito em todo momento, né? Não se pode permitir que esse tipo de comportamento, ou seja, que a negação de alguma coisa conhecida, que é a frustração de uma expectativa que um contratante traz ao outro, seja exercitada dessa maneira. E agora eu volto à doutora Patrícia. Essa questão aqui é, obviamente, muito interessante. E uma das questões que muitas vezes se coloca nesse debate, ou mesmo no processo, ao longo do processo da Justiça do Trabalho, é a questão da fraude, né? Qual é a consequência que tem, por exemplo, nem diria para a empresa, né? Eu diria para a própria sociedade, né? Da dificuldade que se tem de se estabelecer uma distinção clara entre situações reais de fraude e naquelas situações onde não há fraude, apenas uma vontade de que aquele contrato fosse de emprego, né? Qual é a consequência disso?
para efeitos, por exemplo, em questão de previsibilidade, questão de segurança jurídica. Essa segurança jurídica, ela é essencial, ela é a razão de ser do Estado de Direito e também do direito em si. Sem segurança jurídica, não só o sistema é afetado, o sistema do direito é afetado, como todos os outros da sociedade, principalmente o econômico. Então, as empresas não têm segurança para investir, os contratos firmados, mesmo entre pessoas físicas, eles não têm segurança, mesmo que estejam de boa fé, de posteriormente serem contestados e haver uma certa oscilação na jurisprudência. Isso tem sido questionado perante o judiciário e eu penso que há um esforço institucional para que isso seja uniformizado. Tanto que o STF já julgou a ADPF 324, como falaram no bloco anterior, o tema do 725, e está para julgar agora a ADPF 1149, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, que vai estar pautada para final de agosto, especificamente em relação ao contrato de franquia. E, além disso, o tema da hora, o tema 1389, que suspendeu todos os processos em âmbito nacional e que se originou num contrato de franquia também, era um corretor de seguros contra a seguradora. Então, todo esse bloco, considerando que o Brasil adota um sistema que ele é muito particular em relação de convergência em relação do civil law e o common law, ou seja, o precedente é vinculante por força de lei, não em razão do estado de decisis, todo esse bloco que o STF vem formando em caráter vinculante, com vinculação vertical, ele tem caráter de tem o condão de uniformizar essa discussão, ainda que com um diálogo com a Justiça do Trabalho e etc. Então é preciso reconhecer o esforço, mas também considerar que as relações, que os extremos não são o padrão, porque senão a gente vai recair numa espécie de sinédrico trabalhista, vai tomar o todo pela parte, né? Vamos sempre, como os juízes de primeiro grau às vezes tendem a reconhecer sempre a relação de emprego, ou o contrário. Então, é preciso um equilíbrio e ponderar os fatos, porque a raça decidente se extrai dos fatos, como disse Arthur Guterrard e McCormick depois dele. Muito bom. Agora eu voltaria ao ministro Bresciani de novo. Essa questão da fraude, né? É muito comum, por exemplo, o trabalhador, o franqueado, celebrar um contrato de franquia, né? Contrato preenche todos os requisitos legais e o ministro esclareceu muito bem essa distinção entre um campo e outro, né? Aí, lá pelas tantas, ele alega fraude. De quem é esse ônus da prova da fraude, na sua visão? Os juízes da minha geração aprenderam com o processo do trabalho que presumia a relação de emprego como regra. Então nós aprendíamos que a relação de emprego é a regra era a regra e que, portanto, o reclamado em um processo é que teria o ônus de provar que aquele relacionamento não ocorreu nos moldes da CLT. Porque quando isso ocorria de fato, há 40 anos atrás, era uma grande exceção. O mundo mudou, enfim, novos modelos jurídicos vão surgindo e existem, não se nega a realidade. Eu penso, e me parece que esse é um dos aspectos que será objeto do tema 1389, exatamente essa definição de ônus da prova nessas situações. Enfim, eu penso que havendo um contrato de franquia, por exemplo, estamos falando de contrato de franquia, enfim, ali o franqueador acionado traz um contrato de franquia, apresenta ao juiz um contrato que se aperfeiçoou com todos os requisitos, né? Evidencia que aquela franquia foi cumprida e ainda assim muitas vezes se exige que ele prove por A mais B, que não houve subordinação, isso, aquilo, que a remuneração era assim ou não era, não é? Eu penso que o ônus da prova nesse caso deve ser realmente do acionante, que afirma quando afirma que não existia um contrato de franquia, mas uma relação de emprego. Eu penso que os tempos mudaram e que essa compreensão de distribuição do ônus da prova também precisa ser adequada a esses novos modelos. Doutora Patrícia, eu vou fazer uma provocação agora. Sei que é uma jurista experiente. Imagine o seguinte, tem um contrato de franquia entre aspas, onde não havia, né? Havia manifesta subordinação, mas
a doutora foi contratada para dizer, bom, vamos modificar isso. Então, muda completamente, né, e aplica a lei onde existe realmente um contrato de franquia, toda a liturgia que a lei exige, etc., e ele passa, então, a cumprir, a trabalhar como um franqueado dentro daqueles requisitos legais. Eu pergunto o seguinte, é uma provocação. Esse vício de origem, né, contamina esse contrato posterior? Ou é possível fazer um corte no tempo, dizer até aqui, de fato, havia subordinação. A partir daqui eu tenho um contrato de franquia. Ou está condenado para sempre, pois o passado condena. Como é que é essa questão? Eu penso que pelo princípio da primazia da realidade, se ele atendeu aos requisitos da lei em determinado momento, por esse período ele vai ter a sua natureza reconhecida como contrato civil que é. E no período posterior, em que comprometida a subordinação, a autonomia substancial do franqueado, então aí sim ele vai ser configurada a relação de trabalho e a relação de emprego, muito embora seja bastante específica, uma diferença bem sutil, como o ministro já tinha comentado, porque a remuneração parte do próprio franqueado, né? Então é uma situação bem difícil de identificar, mas em cada um em seu momento. Perfeito, essa distinção, né? Bom, ministro, eu pergunto o seguinte, hoje nós temos assim como se fosse um campeonato, vamos ver quem ganha, né? Tem de um lado a tendência de dizer, bom, sempre tivemos a CLT, sempre quem trabalhou é empregado e temos que proteger quem trabalha e o modelo de proteção é a CLT. De outro lado, tem outras modalidades contratuais, né? Tanto que o Supremo vem se manifestando nesse sentido, dizer, não, livre iniciativa, etc., dentro de limites constitucionais, etc., né? Eu pergunto, até que ponto, digamos, é saudável esse debate, esse embate, e onde nós chegaremos em relação a essa, coloca entre aspas, porque eu não vejo dessa forma, eu vejo ao contrário de uma maneira muito saudável, mas essa disputa, né? Concordo, professor Nelson. Eu acho que é um diálogo, vamos dizer assim, saudável, porque é uma forma de se adequar o direito que nós temos à realidade. Não há como negar a realidade ou conformá-la a um desejo de permanência de determinado modelo, de determinada estrutura jurídica, não é? Então, professor Nelson, eu penso que é fundamental que esse diálogo exista e persista, não é? E que cheguemos, e certamente chegaremos a um denominador razoável, né? Sobretudo agora com o Supremo se debruçando concentradamente sobre todos esses temas, não é? Acho que chegaremos a um bom resultado. Também acredito, também sou muito otimista. Agora, estamos chegando ao final, isso me deixa triste, porque mal começamos a nos provocar mutuamente, temos que encerrar, mas é assim mesmo, a vida é assim. Eu gostaria, para concluir, então, que cada um fizesse uma manifestação final, né? Nós estamos falando aqui de um contrato de franquia com características próprias, em confronto com um contrato de trabalho que é tradicional, que faz parte da nossa cultura, né? Nós temos dificuldade de transitar para o outro campo, entendendo que não é possível que nada mude, etc. Quando tudo muda e nós nos surpreendemos todo dia com isso. Então, voltando-se, digamos, para o aperfeiçoamento das relações de trabalho, né, para que nós possamos atrair investimentos, para que as empresas acreditem que o Brasil tem segurança jurídica e é possível se investir aqui, né, principalmente em contratos de franquia. Qual é a sua observação final? Eu perguntaria primeiro à doutora Patrícia, depois perguntaria ao doutor Brescelli, assim nós encerramos esse prazeroso momento.
Eu acho que o direito é reflexivo da realidade, né? Então, a partir do momento em que há essa nova gama de contratação, o direito deve refletir e ele está em aprimoramento, tanto do ponto de vista institucional do âmbito do Poder Judiciário, quanto num diálogo interinstitucional entre o Judiciário e o Legislativo, tanto que existe já um projeto de lei 1342, de 2022, que trata justamente da competência do trabalho. Então, grandes questões estruturais, assim, e esses contratos atípicos vão passar a ser legislados aos poucos, porque é da natureza do próprio direito que assim seja. Então, nós estamos caminhando para isso e sou otimista em relação a isso. Eu acho que como nós estamos aqui indo do passado ao presente, do presente ao passado, eu me lembro de Pontes de Miranda, que dizia que direito não é gota. Existe todo um ordenamento jurídico com interconexões, com variações que precisa ser observado. O ordenamento jurídico existe. Então, os aplicadores do direito têm que conhecer todas as suas dimensões, todas as suas variações. Quer dizer, nós estamos falando de um contrato de franquia que é disciplinado a partir dos anos 90, quer dizer, uma disciplina bastante recente, mas que tem que ser conhecida, tem que ser observada, né? Diziam os budistas que nada é mais permanente do que a impermanência, e eu acho que é isso que o jurista precisa ter em mente todo o tempo. Precisa se adaptar, precisa conhecer as variações do tempo. E acho que com isso chegaremos a um bom resultado. Ministro Alberto Bresciani, ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Doutora Patrícia Sampaio, igualmente, muito obrigado pela sua participação conosco nesse nosso segundo episódio. Professor Nelson Manche, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Gente, esse cenário some no terceiro episódio. A gente sai de Brasília e vai para São Paulo e continua falando sobre as novas relações de trabalho. Esse foi o segundo episódio do videocast das novas relações de trabalho, uma produção do Estúdio J com o patrocínio do SEDES. Na produção desse programa, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Carvalho e Raquel Cavalcante. Eu sou o jornalista Roberto Maltic. Até a próxima.